O Salmo 91 é uma das passagens mais poderosas e consoladoras de toda a Bíblia, conhecido por suas promessas extraordinárias de proteção, paz e abrigo divino. Durante séculos, este salmo tem sido fonte de força para crentes em todo o mundo, tocando o coração humano nos momentos mais difíceis e oferecendo esperança e segurança de que Deus está conosco, independentemente de quão desesperadoras possam parecer as circunstâncias. Imagine por um momento que você está enfrentando o maior medo da sua vida. Talvez seja uma doença grave, uma crise financeira devastadora, ou uma ameaça que parece impossível de superar. Nesse momento de desespero total, quando parece que não há saída, existe uma promessa que ecoa através dos séculos, vinda diretamente do trono de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. No centro do Salmo 91 está uma verdade fundamental sobre a confiança. Não se trata apenas de acreditar que Deus existe, mas de confiar completamente em sua proteção e em sua capacidade de nos manter seguros, seja enfrentando perigos visíveis ou ameaças invisíveis. Este salmo não fala apenas sobre proteção física, mas também aborda nossa segurança espiritual e emocional. É um lembrete poderoso de que em cada batalha que enfrentamos, seja contra o medo, a dúvida, a doença ou o conflito, Deus é nosso refúgio inabalável. Antes de mergulharmos na explicação detalhada de cada versículo, vamos ler o salmo em sua totalidade para aqueles que não estão familiarizados com ele. A oração do Salmo 91 é assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho de leão e a serpente pisarás aos pés. Porquanto tão ardentemente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 é frequentemente chamado de o Salmo da Proteção, e por uma razão muito clara. As imagens são poderosas e consoladoras. Deus é descrito como um refúgio, uma fortaleza e um protetor que nos abriga sob suas asas. Esta linguagem cria uma imagem reconfortante de cuidado divino, tanto pessoal quanto poderoso. A ideia de que Deus envia seus anjos para nos proteger e nos livra de doenças e perigos fala diretamente aos medos que todos enfrentamos, seja doença, guerra ou dificuldades. Uma palavra fundamental nestes versículos é habitar ou permanecer. Isso não significa apenas recorrer a Deus quando as coisas dão errado. Trata-se de um relacionamento contínuo e comprometido com Ele. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa fazer de Deus o seu lar, não apenas uma parada ocasional. É uma escolha diária de buscar sua orientação, confiar em seu poder e descansar em suas promessas. Esta conexão profunda é o que permite que alguém experimente a profundidade total de sua proteção. Mas vamos deixar claro: o Salmo 91 não está dizendo que nunca enfrentaremos problemas. Vivemos em um mundo cheio de desafios, doenças e perigos. O Salmo não promete uma vida livre de problemas. Em vez disso, enfatiza que quando enfrentamos tempos difíceis, Deus está conosco, nos orientando e protegendo, dando-nos força para superar tudo. Cada versículo do Salmo 91 oferece uma perspectiva diferente sobre a proteção de Deus. Promete liberdade do medo e declara que anjos são enviados para nos guardar.
Mas este conforto, como nossa fé, cresce com o entendimento. Ao explorar cuidadosamente cada versículo, podemos ter uma noção mais clara do que essas promessas realmente significam para nós hoje. Antes de mergulharmos em um olhar mais profundo sobre cada versículo, é útil conhecer um pouco sobre o contexto desta canção. Muitos estudiosos acreditam que Moisés a escreveu, embora alguns a atribuam a Davi. De qualquer forma, seu foco na proteção e libertação a tornou uma favorita dos crentes, especialmente durante tempos de guerra, doença ou crise pessoal. O Salmo 91 tem sido frequentemente lido em voz alta como uma oração de fé, invocando as promessas de Deus para proteger seu povo do mal. Este salmo também tem um aspecto profético, apontando para Jesus como o cumprimento final da proteção de Deus. No Novo Testamento, quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele citou o Salmo 91 versículos 11 e 12, distorcendo os versículos para desafiar a confiança de Jesus em Deus. Mas Jesus conhecia o significado mais profundo, que a proteção de Deus não é algo para ser testado por razões egoístas, mas para ser confiado através da fé. Ao começarmos a caminhar pelo Salmo 91 versículo por versículo, tenha em mente que estas são mais do que apenas palavras bonitas. São promessas de um Deus que nos ama e quer nos proteger física, emocional e espiritualmente. Este salmo nos convida a nos aproximarmos de Deus, a confiar nele completamente e a fazer dele nossa verdadeira casa. Versículo 1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91 começa com uma declaração poderosa sobre a proteção que vem de permanecer perto de Deus. A palavra-chave aqui é habita. Isso não se trata de apenas aparecer quando as coisas ficam difíceis. Trata-se de fazer de Deus sua casa permanente, vivendo em conexão constante com Ele. O esconderijo refere-se a uma intimidade profunda com Deus, o espaço onde nos encontramos com Ele em oração, adoração e confiança. Não é um lugar físico, mas um lugar espiritual que você alcança através da fé e rendição. Descansar à sombra do Onipotente é uma imagem marcante. Pense em uma sombra. É um lugar de proteção e alívio do calor ou perigo ao redor. Nos tempos antigos, estar na sombra de alguém significava que você estava sob seus cuidados e proteção. Então, quando permanecemos perto de Deus, somos protegidos do mal, muitas vezes de maneiras que nem percebemos. Sua sombra é sua cobertura protetora sobre nós. O que o salmista está realmente dizendo é que aqueles que vivem em um relacionamento íntimo e contínuo com Deus experimentarão sua proteção. Isso não significa que a vida será livre de problemas, mas significa que Deus nos guardará e vigiará. O termo onipotente vem da palavra hebraica Shaddai, que destaca o poder e força incomparáveis de Deus. É um lembrete de que aquele que nos protege tem o poder de nos escudar de perigos que nem conseguimos ver. No mundo de hoje, somos constantemente bombardeados com estresse, seja sobre dinheiro, saúde ou apenas o medo do desconhecido. Pode parecer esmagador às vezes. Mas este versículo nos assegura que quando fazemos de Deus nossa casa, encontramos descanso e segurança. Este tipo de habitação não é passivo, exige esforço de nossa parte. Temos que buscar ativamente a Deus, confiar nele e permanecer conectados através da oração e fé. Em troca, ele promete nos abrigar sob sua sombra poderosa, oferecendo conforto e força, independentemente do que enfrentamos. Versículo 2: Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Este versículo é uma declaração de fé. Abre com o salmista falando ousadamente sobre Deus. Direi do Senhor não é apenas um pensamento silencioso ou um sentimento passageiro. É uma afirmação confiante que vem de confiança pessoal profunda e experiência. O salmista está proclamando quem Deus é para eles, e através disso, nos ensinando como responder a Deus em nossos momentos de necessidade. As palavras refúgio e fortaleza são imagens fundamentais aqui. Um refúgio é um lugar de segurança, em algum lugar para escapar da tempestade. Nos tempos antigos, poderia ter sido uma caverna ou um local escondido onde alguém poderia evitar o perigo. Simboliza um lugar onde estamos protegidos do mal, seja esse mal físico, emocional ou espiritual.
Uma fortaleza leva isso a um nível superior. Uma fortaleza não é apenas um lugar para se esconder. É uma fortaleza, uma posição bem defendida e impenetrável. Ao chamar Deus de fortaleza, o salmista está dizendo que Deus não é apenas um escape temporário, mas uma fonte permanente e inabalável de proteção. Uma fortaleza permanece firme, não importa quais ataques venham em seu caminho, lembrando-nos de que quando confiamos em Deus, estamos seguros, não importa o que a vida nos lance. A linha Meu Deus, em quem confio é o coração deste versículo. A confiança é essencial em nosso relacionamento com Deus. É uma coisa acreditar na existência de Deus. É outra confiar totalmente nele, especialmente quando o medo ou a incerteza se instalam. Confiar significa depender do caráter e promessas de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos ou vemos respostas imediatas. É uma fé pessoal e ativa que nos leva a colocar nossas vidas em suas mãos, acreditando que ele cuidará de nós. Este versículo é poderoso porque mostra a confiança como uma escolha. O salmista escolhe confiar em Deus apesar dos perigos ao seu redor, e isso é algo com que podemos nos relacionar todos os dias. Enfrentamos momentos em que podemos confiar em nossa própria força e entendimento ou nos apoiar na sabedoria e poder de Deus. Ao declarar Ele é meu refúgio e minha fortaleza, estamos afirmando nossa fé e entrando na proteção que só Deus pode oferecer. Em um mundo cheio de incertezas, este versículo nos encoraja a lembrar que Deus é tanto nosso refúgio, onde encontramos paz, quanto nossa fortaleza, onde encontramos força. Quando escolhemos confiar nele, podemos enfrentar os desafios da vida com confiança, sabendo que somos guardados por seu amor e poder. Versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Neste versículo, o salmista fala sobre a promessa de Deus de proteger seu povo do perigo. O laço do passarinheiro refere-se a uma armadilha armada por um caçador para pegar pássaros. É uma metáfora para as armadilhas e esquemas ocultos nos quais podemos tropeçar na vida. Assim como um pássaro pode ser pego sem saber em uma armadilha, também enfrentamos perigos que nem sempre vemos chegando, seja tentação, influências prejudiciais ou desafios inesperados. Mas o versículo nos assegura que Deus vê esses perigos antes de nós e pode nos resgatar deles. A segunda parte, da peste perniciosa, toca outro medo, doença e praga. Nos tempos antigos, a doença poderia ser incontrolável e mortal, assim como as pandemias modernas. Peste aqui simboliza não apenas doença, mas qualquer desastre ou sofrimento generalizado. Esta promessa nos lembra que Deus tem poder sobre até mesmo as situações mais assustadoras e incontroláveis, seja doença, lutas financeiras ou qualquer crise em grande escala. Este versículo nos encoraja a confiar na capacidade de Deus de nos resgatar delas. É importante notar que a libertação nem sempre significa ser completamente protegido das dificuldades. Às vezes, Deus remove o perigo, e outras vezes Ele nos dá força para passar por isso. De qualquer forma, nunca somos deixados para enfrentar essas ameaças sozinhos. Este versículo é reconfortante porque nos lembra que Deus está trabalhando ativamente para nos proteger, mesmo de perigos dos quais podemos não estar cientes. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O versículo 4 nos dá uma imagem poderosa de Deus como um pássaro nos cobrindo com suas penas e oferecendo proteção sob suas asas. Esta metáfora mostra a ternura e cuidado de Deus, como uma mãe pássaro protegendo seus filhotes do mal. A imagem de ser coberto com penas traz à mente calor, segurança e proximidade com Deus. Pinta um quadro da proteção de Deus como gentil e nutritiva, envolvendo-nos em seu amor quando estamos com medo ou incertos. Debaixo das suas asas estará seguro constrói sobre essa imagem, mostrando que quando permanecemos perto de Deus, estamos protegidos do mal. Assim como um filhote de pássaro encontra abrigo sob as asas de sua mãe, somos convidados a confiar e depender de Deus. Esta proteção não é distante ou fria, é próxima, pessoal e cheia de amor, mostrando-nos que o cuidado de Deus nos cerca a cada momento. A segunda parte do versículo diz: a sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui,
A verdade de Deus é comparada a dois tipos de armadura. Um escudo, que é grande e protege todo o corpo de ataques, e um broquel, um escudo menor usado em combate próximo. Juntas, essas imagens mostram que a verdade de Deus nos protege de todos os tipos de perigos, tanto as grandes ameaças esmagadoras quanto as lutas pessoais menores que enfrentamos de perto. A verdade de Deus refere-se à sua palavra, suas promessas e sua fidelidade. Quando dependemos da verdade de Deus, somos protegidos de mentiras, engano e ataques à nossa fé. Sua verdade fortalece nossos corações e mentes, ajudando-nos a permanecer firmes quando dúvidas ou medos tentam tomar conta. É também nossa defesa contra os desafios e tentações da vida, lembrando-nos de que as promessas de Deus nunca mudam e são sempre confiáveis. Em resumo, este versículo mostra que a proteção de Deus é tanto terna quanto forte. Ele amorosamente nos abriga enquanto também nos dá a verdade de que precisamos para permanecer firmes contra qualquer perigo. Quando permanecemos perto dele, encontramos tanto conforto quanto força, sabendo que estamos seguros sob suas asas e protegidos por sua verdade inabalável. Versículo 5. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Neste versículo, o salmista aborda os medos profundos que muitos de nós enfrentamos, seja eles venham na quietude da noite ou na agitação do dia. A mensagem é clara: quando confiamos na proteção de Deus, não precisamos viver com medo desses perigos. O terror de noite refere-se aos medos que muitas vezes surgem na escuridão. Nos tempos antigos, a noite era vista como um momento de mistério e vulnerabilidade porque era mais difícil se defender contra ameaças que você não conseguia. Hoje, os terrores noturnos podem simbolizar nossas ansiedades internas, medos do desconhecido ou lutas emocionais que parecem maiores quando estamos sozinhos no escuro. Seja perigo literal ou nossas próprias preocupações e inseguranças, este versículo nos assegura que não precisamos ter medo porque Deus está conosco mesmo quando nos sentimos mais vulneráveis. A segunda parte do versículo, nem da seta que voa de dia, fala aos perigos mais visíveis que encontramos. Nos tempos bíblicos, as setas eram usadas em batalha e podiam atingir de repente. Embora não enfrentemos setas literais hoje, elas representam desafios súbitos e inesperados que surgem em nosso caminho. Acidentes, conflitos, ataques ao nosso caráter ou até mesmo problemas no trabalho ou em casa. Estes são os tipos de ameaças que enfrentamos abertamente, mas o salmista ainda nos diz que não há necessidade de temer. A beleza deste versículo está em sua promessa de proteção tanto dos medos ocultos da noite quanto dos perigos visíveis do dia. A proteção de Deus cobre todas as partes de nossas vidas, não importa quando ou onde a ameaça venha. O medo pode parecer esmagador às vezes, mas este versículo oferece um lembrete reconfortante. A presença de Deus é constante e sua proteção é total. Quando fazemos dele nosso refúgio, podemos nos sentir seguros do terror que se esgueira na noite e das setas que voam no dia. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios ou perigo, mas significa que não precisamos viver com medo. Quando o medo começa a tomar conta, podemos voltar a este versículo e lembrar que com Deus como nosso escudo, não temos nada a temer. Versículo 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Este versículo continua o tema de proteção de perigos tanto visíveis quanto ocultos, focando em duas ameaças específicas: peste e destruição. A primeira parte, nem da peste que anda na escuridão, fala sobre o medo da doença, especialmente aquelas que se espalham silenciosamente e sem serem vistas. Peste refere-se a qualquer tipo de doença generalizada, e que anda na escuridão destaca como esses perigos podem se esgueirar sobre nós, muito parecido com ameaças que atacam à noite. Seja uma doença física como uma praga ou pandemia, ou até mesmo algo mais simbólico como decadência moral ou corrupção que lentamente se infiltra na sociedade, o medo vem de não vê-la chegando. Mas o versículo nos assegura que a proteção de Deus cobre até mesmo esses perigos ocultos. Assim como ele nos protege do medo da noite, ele também nos guarda das ameaças invisíveis de doença ou corrupção. Quando confiamos nele, não precisamos viver com medo constante do que não podemos controlar, porque Deus vê tudo o que não podemos e está pronto para nos proteger. A segunda parte, nem da mortandade que assola ao meio-dia,
refere-se àqueles desastres óbvios e abertos que acontecem em plena luz do dia. Pode significar qualquer coisa, desde desastres naturais e guerras até calamidades de grande escala que causam grande destruição. Ao contrário da peste oculta, esta destruição ao meio-dia é clara e visível para todos, como um campo de batalha ou uma cidade atingida por desastre. Ainda assim, o salmista nos encoraja a não temer. Seja a ameaça silenciosa e oculta ou alta e bem na nossa cara, a proteção de Deus cobre tudo. Não importa como o perigo ataque, seja sob a cobertura da escuridão ou à plena luz do dia, podemos descansar na garantia de que Deus é maior que todos eles. Ele é nosso escudo, seja o perigo esteja escondido nas sombras ou bem à nossa frente. Este versículo nos lembra que Deus nos protege tanto das ameaças invisíveis como doença ou outros perigos invisíveis quanto das visíveis como desastres ou guerras. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas por medos de coisas que não podem controlar, seja crise de saúde, colapso econômico ou grandes emergências. No entanto, o Salmo 91 versículo 6 fala diretamente a esses medos, oferecendo-nos a promessa de que Deus é maior que todos eles. Ele é nosso escudo, seja o perigo esteja escondido nas sombras ou bem no aberto. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Este versículo nos dá uma imagem poderosa da proteção de Deus diante de perigo esmagador. É dramático, milhares de pessoas caindo ao redor, mas a pessoa que confia em Deus é poupada do mal, mesmo quando o caos parece estar tomando conta. Este versículo mostra que a proteção de Deus é pessoal e específica. A frase 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita sugere um desastre em grande escala, como uma batalha ou uma praga onde muitas pessoas estão em perigo. A mão direita frequentemente simboliza força e segurança, então mesmo quando pessoas caem neste lugar de suposta segurança, o perigo parece esmagador. No entanto, o salmista nos diz: tu não serás atingido. Este é um lembrete forte de que, não importa quão ruim as coisas pareçam, a proteção de Deus não é enfraquecida pelo tamanho ou força da ameaça. Seja dano físico, tumulto emocional ou uma batalha espiritual, o cuidado de Deus pode nos manter seguros mesmo nas piores situações. A natureza pessoal desta proteção realmente se destaca. Enquanto milhares ao seu redor podem enfrentar desastre, a mão de Deus permanece firmemente sobre aquele que confia nele. Mostra que o cuidado de Deus não é apenas para todos em geral, é para você especificamente. Ele conhece suas necessidades e está comprometido a protegê-lo de perigos que podem impactar outros. Isso traz conforto, especialmente quando o mundo parece caótico ou esmagador. Não importa o que está acontecendo, Deus promete ser seu refúgio. Uma parte marcante deste versículo é o contraste entre o que acontece ao seu redor e o que acontece com você. O salmista não nega que coisas ruins acontecem. Haverá momentos em que vemos outros lutando ou caindo em perigo. Mas a proteção de Deus para seu povo é diferente. Ela nos protege não apenas fisicamente, mas também espiritual e emocionalmente, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. A promessa de Deus permanece: tu não serás atingido. Isso nos encoraja a colocar nossa confiança não em nós mesmos ou nas circunstâncias ao nosso redor, mas no poder e cuidado inabaláveis de Deus. Em um mundo repleto de lutas pessoais, ameaças globais ou medo do desconhecido, podemos confiar na proteção de Deus, mesmo quando tudo parece sombrio. Sua promessa permanece: tu não serás atingido. Isso nos encoraja a colocar nossa confiança no poder e cuidado inabaláveis de Deus. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Este versículo muda o foco da proteção pessoal para a reflexão sobre a justiça. O salmista agora diz que aqueles que confiam em Deus testemunharão o julgamento de Deus sobre os ímpios, mas eles mesmos não serão prejudicados. Há uma linha clara traçada entre aqueles que se refugiam em Deus e aqueles que o rejeitam ou vivem na maldade. A frase somente com os teus olhos contemplarás sugere que os fiéis assistirão ao que acontece aos ímpios de uma distância. Eles não serão pegos na destruição ou sofrimento. Eles apenas serão observadores.
Isso reforça a promessa anterior de que a proteção de Deus os protegerá dos perigos que outros enfrentam. É como se estivessem parados na linha lateral assistindo, mas não sendo puxados para o caos que atinge aqueles que escolheram um caminho contra Deus. A segunda parte, e verás a recompensa dos ímpios, aponta para as consequências inevitáveis da maldade. O termo recompensa é usado ironicamente aqui. Não é algo bom, mas o resultado natural de suas ações. Na Bíblia, a justiça é clara. Aqueles que continuam no mal enfrentarão as consequências. Então, esta recompensa refere-se ao julgamento que vem sobre os ímpios por causa de sua rebelião contra Deus. Para os fiéis, este versículo oferece segurança. Não apenas eles serão poupados da destruição, mas também testemunharão a justiça de Deus sendo servida. Sugere que os erros que muitas vezes parecem passar despercebidos não serão ignorados por Deus. Haverá um tempo de acerto de contas para os ímpios, e embora os justos possam vê-lo, eles não serão tocados por ele. Em uma escala mais ampla, este versículo nos lembra que Deus vê tudo e sua justiça eventualmente prevalecerá. Mesmo que pareça que os ímpios estão se dando bem por um tempo, suas ações não serão negligenciadas. Isso é reconfortante para aqueles que se sentem cercados pela injustiça ou veem erros que parecem passar despercebidos. Os crentes podem confiar que Deus está prestando atenção, em seu tempo, Ele trará justiça. Mas este versículo também é um aviso. Enfatiza a importância de permanecer perto de Deus, viver de acordo com sua vontade e não se desviar para a maldade. O Salmo deixa claro que as consequências são sérias. Enquanto os justos são protegidos, os ímpios enfrentarão destruição. O versículo 8 destaca o contraste gritante entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que o rejeitam. Enquanto os fiéis permanecem seguros, eles testemunharão a justiça de Deus se desenrolar de uma distância. Ele nos assegura que a proteção de Deus é real e seu julgamento é certo, mesmo que pareça atrasado. Embora os ímpios possam parecer prosperar por um tempo, sua recompensa virá, e será vista por todos. Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Este versículo marca um momento-chave no Salmo 91, explicando por que as promessas de proteção se aplicam ao crente. O salmista deixa claro que a segurança e refúgio descritos anteriormente não acontecem automaticamente. Eles vêm de uma escolha específica: fazer de Deus sua habitação. A frase porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação é importante. Essa palavra porque nos mostra que toda a proteção, a liberdade do medo e a promessa de segurança vem desta única decisão: escolher fazer do Senhor seu refúgio. As bênçãos de proteção fluem de viver perto de Deus. A ideia de fazer de Deus sua habitação é central aqui. É mais do que apenas recorrer a Ele quando as coisas dão errado. Trata-se de viver em um relacionamento constante com Ele, permanecendo com Ele, confiando nele diariamente e construindo sua vida ao redor dele. Não é uma solução temporária. É um modo permanente de vida. Habitar na presença de Deus significa que você está continuamente se apoiando em sua orientação e força. O salmista também chama Deus de Altíssimo, lembrando-nos de que Deus tem poder e autoridade supremos. Ele não é apenas um lugar seguro para se esconder. Ele é aquele que está acima de tudo, acima de todos os perigos, medos e inimigos. Quando você faz do Altíssimo sua casa, você está se colocando sob a proteção daquele que está no controle de tudo. Não há lugar mais seguro para estar. O salmista também torna isso pessoal ao dizer o Senhor que é meu refúgio. Eles estão falando de experiência, dizendo: encontrei segurança em Deus, e você também pode. Não é apenas uma ideia, é experiência real e vivida. O salmista experimentou pessoalmente a proteção de Deus e está encorajando o leitor a fazer o mesmo. Em nossas vidas cotidianas, este versículo nos empurra a pensar sobre como fazemos de Deus nossa habitação. Estamos permanecendo perto dele, confiando nele diariamente, não apenas quando as coisas ficam difíceis? Dependemos dele como nosso refúgio, não importa o que está acontecendo? Este versículo nos lembra que experimentar a proteção e paz de Deus não se trata de ocasionalmente recorrer a ele.
Trata-se de viver constantemente em sua presença. Em resumo, o versículo 9 é um lembrete fundamental de que as promessas de proteção de Deus estão ligadas à nossa escolha de fazer dele nossa habitação. Quando permanecemos perto dele, confiando nele totalmente, podemos descansar sabendo que ele é nosso refúgio. É esta conexão diária com Deus que abre a porta para a paz e segurança de que o Salmo 91 fala. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Este versículo continua a promessa de proteção que vem de fazer de Deus sua habitação. Assim como no versículo anterior, ele nos assegura que aqueles que vivem intimamente com Deus são mantidos seguros do mal e dano. A linguagem é forte e absoluta. Nenhum mal e nem praga alguma. Isso fala a natureza completa da proteção de Deus para aqueles que confiam nele. A frase nenhum mal te sucederá cobre uma ampla gama de medos. Violência, desastres, infortúnio, ataques espirituais e qualquer outra coisa que possa causar dano. É um lembrete reconfortante de que quando permanecemos na presença de Deus e fazemos dele nosso refúgio, somos protegidos do tipo de mal que poderia nos dominar ou nos afastar do plano de Deus. Isso não significa que a vida será livre de desafios, mas significa que nenhum mal pode realmente nos prejudicar quando estamos sob o cuidado de Deus. Mesmo se enfrentarmos provações, nossas almas estão seguras com Ele. A segunda parte, nem praga alguma chegará à tua tenda, destaca a proteção de doenças generalizadas ou desastres. Nos tempos bíblicos, as pragas eram devastadoras, muitas vezes destruindo comunidades inteiras. Este versículo promete que aqueles que se refugiam em Deus são protegidos de tais calamidades em grande escala. Embora os crentes ainda possam experimentar dificuldades ou doença, o versículo nos assegura que a proteção de Deus é poderosa e nenhum dano pode nos tocar a menos que sirva a um propósito maior dentro da vontade de Deus. A palavra tenda remonta à ideia de fazer de Deus sua casa permanente. O salmista expande isso prometendo que nenhuma praga ou desastre se aproximará do lugar onde você vive quando você está em relacionamento constante com Deus. Isso sugere que a proteção de Deus se estende não apenas a você pessoalmente, mas ao seu lar, sua família e as pessoas ao seu redor. Quando confiamos em Deus e fazemos dele o centro de nossas vidas, seu cuidado cerca tudo que nos é caro. Este versículo é especialmente reconfortante durante tempos de incerteza, seja um surto de doença, desastre natural ou qualquer crise generalizada. Ele nos assegura que a proteção de Deus é completa e que não precisamos viver com medo. Seja a ameaça algo físico como uma praga ou algo invisível como ataques espirituais, Deus pode nos proteger e nos manter seguros sob seu cuidado. É também importante ver como este versículo nos convida a focar em Deus em vez de deixar o medo tomar conta. Quando enfrentamos ameaças à nossa saúde ou segurança, este versículo nos encoraja a confiar na proteção de Deus em vez de sermos consumidos pela preocupação ou ansiedade. Ele nos lembra que enquanto o mundo ao nosso redor pode ser instável, nossa verdadeira segurança está no amor e cuidado imutáveis de Deus. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Este versículo introduz uma ideia reconfortante. Deus comanda seus anjos para vigiar e proteger aqueles que confiam nele. Aprofunda o senso de proteção divina dos versículos anteriores, mostrando que Deus ativamente envia seus servos celestiais para nos guardar em cada parte da vida. A frase aos seus anjos dará ordem a teu respeito significa que Deus designa aos anjos o trabalho específico de proteger seu povo. Na Bíblia, os anjos frequentemente aparecem como mensageiros e protetores, cumprindo a vontade de Deus e certificando-se de que seu povo permaneça seguro. Este versículo mostra que Deus não está distante ou desenvolvido. Ele ativamente envia seus anjos para cuidar de nós, dando-lhes a responsabilidade de nos manter longe do mal. A palavra ordem implica um comando direto. Os anjos não estão agindo por conta própria. Eles estão seguindo as ordens de Deus. Isso é reconfortante porque mostra que a proteção que recebemos não é aleatória ou por acaso. É intencional. Deus pessoalmente envia seus anjos para nos guardar, o que mostra quão próximo e envolvido Ele está em nossas vidas. A segunda parte, para te guardarem em todos os teus caminhos, enfatiza quão completa é essa proteção.
A palavra guardar significa vigiar ou proteger, e não está limitada a apenas certas situações. É em todos os teus caminhos, significando cada aspecto da vida. Seja estejamos em casa, no trabalho, viajando ou lidando com lutas pessoais, este versículo promete que os anjos de Deus estão nos vigiando. Isso inclui tanto proteção física quanto espiritual de tentações ou ataques. O que é importante lembrar é que esta proteção não é apenas reativa, é proativa. Os anjos estão lá para prevenir perigo e nos guiar para longe de situações prejudiciais antes que elas aconteçam. Eles nos guardam onde quer que a vida nos leve, mostrando o cuidado e atenção constantes de Deus. Nunca somos deixados sozinhos para enfrentar os desafios da vida sem sua ajuda. No entanto, isso não significa que não enfrentaremos dificuldades. O versículo não promete que estaremos livres de dificuldades, mas que os anjos de Deus estão sempre lá, mesmo em tempos difíceis, cumprindo sua vontade e certificando-se de que seus propósitos para nossas vidas sejam cumpridos. Podemos não sempre ver ou entender como eles nos protegem, mas eles estão sempre trabalhando. Este versículo é bem conhecido porque Satanás o citou quando tentou Jesus no deserto, conforme Mateus capítulo 4 versículo 6. Satanás tentou distorcer seu significado, dizendo a Jesus para testar a proteção de Deus pulando do templo. Mas Jesus sabia que a proteção de Deus é algo para confiar, não testar. Isso nos lembra que, embora possamos confiar na proteção de Deus, não devemos agir imprudentemente. Somos chamados a confiar em seu cuidado e caminhar em obediência à sua vontade. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece em pedra. Este versículo se baseia no tema de proteção angelical introduzido no versículo anterior, mostrando o cuidado pessoal e atenção dos anjos designados para guardar aqueles que confiam em Deus. As imagens aqui pintam um quadro de proteção divina que é tanto gentil quanto poderosa. A frase "eles te sustentarão nas suas mãos" sugere que os anjos não estão apenas observando de longe. Eles estão ativamente nos apoiando, quase como nos carregando através de situações perigosas. Mostra como a proteção de Deus se estende até mesmo aos menores detalhes de nossas vidas, mesmo quando não estamos cientes do perigo. Os anjos estão lá nos segurando e nos mantendo longe do mal. Esta proteção é prática, não passiva. Os anjos recebem o trabalho de nos apoiar de maneiras que nos impedem de tropeçar ou cair em dano. Destaca quão pessoal e atencioso é o cuidado de Deus. Assim como um pai pode segurar a mão de uma criança para impedi-la de tropeçar, os anjos estão lá para nos manter firmes e seguros enquanto navegamos pela vida. A segunda parte do versículo, para que o teu pé não tropece em pedra, refere-se a evitar dano tanto literal quanto simbolicamente. Nos tempos antigos, caminhar em caminhos rochosos era comum, e era fácil tropeçar. Aqui, a pedra representa qualquer obstáculo ou perigo que poderia nos fazer tropeçar. A promessa é que os anjos nos ajudarão a evitar esses perigos, sejam eles desafios físicos ou espirituais. Em um nível mais profundo, a pedra também poderia representar as dificuldades que enfrentamos na vida. Este versículo nos assegura que com a proteção de Deus, não seremos seriamente prejudicados por esses desafios. Os anjos estão lá para evitar que até mesmo pequenos contratempos nos façam tropeçar, impedindo-nos de sair do curso pelos obstáculos que a vida coloca em nosso caminho. O cuidado de Deus não é apenas para as grandes ameaças óbvias. Ele se estende aos pequenos desafios cotidianos também. Este versículo também destaca quão profundamente Deus se importa com nosso bem-estar. Até mesmo algo tão pequeno quanto tropeçar em uma pedra importa para Ele. Deus designa seus anjos para nos guardar não apenas de grandes perigos, mas de pequenos inconvenientes, mostrando quão completo é seu cuidado sobre todas as partes de nossas vidas. Como o versículo anterior, este foi citado por Satanás durante a tentação de Jesus no deserto, conforme Mateus capítulo 4 versículo 6. Satanás tentou distorcer esta promessa, tentando Jesus a se jogar do templo e confiar nos anjos para salvá-lo. Mas Jesus respondeu citando as Escrituras, lembrando-nos de que não devemos testar a proteção de Deus, conforme Mateus capítulo 4 versículo 7. Isso nos ensina uma lição valiosa. Embora a proteção de Deus seja real e poderosa,
não é algo que devemos testar ou tomar como garantido. Em vez disso, somos chamados a viver em confiança e obediência, sabendo que os anjos de Deus estão nos vigiando enquanto caminhamos em seus caminhos. Versículo 13: Pisarás o leão e a cobra, o filho de leão e a serpente pisarás aos pés. Este versículo leva a ideia de proteção a um novo nível, mostrando que os crentes não apenas estão seguros do mal, mas também têm o poder de superar ameaças perigosas. A linguagem é ousada e vívida, com tanto o leão quanto a cobra simbolizando grandes perigos, sejam físicos, espirituais ou emocionais. O versículo promete que aqueles que confiam em Deus não apenas serão protegidos desses perigos, mas realmente triunfarão sobre eles. A frase pisarás o leão e a cobra fala de caminhar com confiança sobre algumas das criaturas mais temidas. O leão, conhecido por sua força e agressão, representa desafios esmagadores ou inimigos que enfrentamos na vida. A cobra, frequentemente associada a perigos ocultos e engano, simboliza ameaças espirituais ou tentações. Na Bíblia, a serpente também está ligada a Satanás e ao mal, como no Jardim do Éden. Este versículo nos assegura que, não importa quão grandes ou ocultos sejam os perigos, sejam eles tão óbvios quanto um leão ou tão sorrateiros quanto uma cobra, os crentes têm o poder de pisar sobre eles. O ato de pisar sugere controle completo e vitória. Significa que o que antes parecia ameaçador agora está sob seus pés. Através da fé em Deus, podemos superar desafios que uma vez pareciam grandes demais para lidar. A segunda parte do versículo, o filho de leão e a serpente pisarás aos pés, reforça esta mensagem. Um leão jovem pode ser ainda mais agressivo, representando desafios que parecem imediatos e intensos. A serpente é mencionada novamente para enfatizar que podemos triunfar sobre até mesmo os perigos mais sorrateiros. A ideia de pisotear mostra não apenas sobrevivência, mas conquista completa. Esta é uma mensagem de empoderamento. Ela nos diz que com a proteção de Deus, não estamos apenas seguros, estamos equipados para superar qualquer coisa que a vida nos lance. Sejam esses perigos físicos, lutas emocionais ou batalhas espirituais, o versículo nos dá confiança de que Deus nos dá a força para prevalecer. Em um sentido espiritual, este versículo também aponta para a vitória sobre Satanás e o mal. A serpente frequentemente simboliza Satanás, e este versículo ecoa a promessa de que os crentes terão vitória sobre ele. Jesus, no Novo Testamento, dá aos seus discípulos autoridade sobre o inimigo, dizendo: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, conforme Lucas capítulo 10 versículo 19. Este versículo do Salmo 91 fala a mesma garantia de que com a força de Deus podemos derrotar o mal e superar desafios espirituais. É importante lembrar que esta promessa não significa que os crentes não enfrentarão situações difíceis ou perigosas. Leões e serpentes ainda podem vir ao nosso caminho, representando os desafios da vida. Mas a mensagem aqui é que com a ajuda de Deus, não seremos superados por eles. Em vez disso, pisaremos sobre eles, caminhando com confiança na vitória que Deus proporciona. Versículo 14. Porquanto tão ardentemente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Neste versículo, o orador muda do salmista para o próprio Deus, revelando suas promessas para aqueles que o amam e confiam nele. Destaca o relacionamento pessoal entre Deus e o crente, mostrando que sua proteção e libertação vêm em resposta ao amor e confiança colocados nele. A frase porquanto tão ardentemente me amou é fundamental. Explica a condição para a promessa de Deus, nosso amor por ele. Amar ardentemente a Deus significa escolhê-lo, devotar-se totalmente a ele e colocar nossa confiança mais profunda nele. Isso não é passivo, é uma escolha ativa de fazer de Deus o centro de nossas vidas. É um amor que cresce de conhecer quem Deus é e permanecer comprometido com ele através da fé, adoração e obediência. Isso mostra que a proteção de Deus é pessoal. Não se trata apenas de seguir regras. Trata-se de construir um relacionamento amoroso e profundo com Deus. Quando o amamos e fazemos dele nossa prioridade, ele responde oferecendo-nos sua libertação. O cuidado de Deus está enraizado no amor,
e ele responde a esse amor com proteção e salvação. A próxima parte, também eu o livrarei, é a promessa de Deus de resgatar aqueles que o amam. Livrar significa salvar ou resgatar do perigo. Isso pode ser tanto físico quanto espiritual. Fisicamente, Deus nos protege do mal, como mencionado anteriormente no Salmo. Espiritualmente, sua libertação aponta para a salvação, resgatando-nos do pecado, morte e quaisquer ameaças espirituais que enfrentamos. A libertação de Deus não é apenas alívio temporário, mas uma promessa eterna para aqueles que confiam nele. Poloei em retiro alto sugere segurança e honra. Ser colocado em alto significa ser levantado acima do perigo, colocado em uma posição de segurança onde nenhum mal pode alcançar. É uma metáfora para a proteção de Deus, mostrando que aqueles que o amam estarão seguros e honrados. Também implica uma proximidade com Deus, já que aqueles que confiam nele são trazidos para perto de sua presença, longe do mal. A parte final, porque conheceu o meu nome, explica por que Deus oferece esta proteção. Conhecer o nome de Deus significa ter um relacionamento íntimo com ele, reconhecendo seu caráter, poder, amor e fidelidade. Na Bíblia, o nome de uma pessoa representa sua essência. Conhecer o nome de Deus significa entender quem ele é, confiar em suas promessas e depender de sua fidelidade. Este versículo une o amor por Deus e o conhecimento de seu nome como a base para sua proteção. Quando amamos a Deus e realmente o conhecemos, quando entendemos sua bondade e confiamos em seu cuidado por nós, ele responde nos livrando e nos elevando a um lugar de segurança e honra. Isso também nos lembra que as promessas de Deus são relacionais. Elas não são garantias automáticas para qualquer um que clame por ele em desespero. São promessas para aqueles que o amam e procuram conhecê-lo profundamente. Reflete o relacionamento de mão dupla entre Deus e seu povo. Ele protege e liberta aqueles que escolhem amá-lo e confiar em seu caráter. O versículo 14 é a promessa de Deus para aqueles que o amam e confiam em seu nome. Ele promete libertação, segurança e honra para aqueles que colocaram seu amor nele. Este versículo mostra que o cuidado de Deus por nós é profundamente pessoal, enraizado no relacionamento que temos com ele através do amor e entendimento de quem ele é. Versículo 15: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Este versículo expande as promessas de Deus para aqueles que o amam e confiam nele, oferecendo uma garantia pessoal de sua presença, atenção e libertação. Destaca como Deus responde fielmente àqueles que o invocam e descreve como ele intervém nas vidas de seu povo. O versículo começa com Ele me invocará, e eu lhe responderei. Esta é uma promessa direta de Deus, assegurando-nos de que quando clamamos a Ele, Ele ouve e responde. Invocar a Deus mostra um relacionamento construído sobre dependência, confiança e fé. Reconhece que não podemos enfrentar os desafios da vida sozinhos e precisamos da ajuda de Deus. Esta promessa revela que Deus não está distante ou desinteressado em nossas orações. Ele está ativamente ouvindo e pronto para ajudar aqueles que o procuram. Quando Deus diz eu lhe responderei, mostra seu compromisso de estar perto e oferecer sua assistência quando mais precisamos dele. A próxima parte, estarei com ele na angústia, adiciona uma camada extra de conforto. Deus não apenas promete nos responder, mas também estar conosco durante nossos momentos mais difíceis. Esta garantia de que Deus está presente conosco na angústia é incrivelmente poderosa. Significa que mesmo quando estamos passando por desafios, dificuldades ou perigos, não estamos enfrentando-os sozinhos. A presença de Deus traz paz e força, mesmo nos momentos mais difíceis. Estar conosco não sempre significa resgate instantâneo, mas significa que podemos passar pelas dificuldades com confiança, sabendo que Deus está ao nosso lado, oferecendo orientação, conforto e apoio. Dela o retirarei continua a promessa de resgate. Como nos versículos anteriores, retirar significa salvar ou resgatar do mal. Esta libertação pode ser física, como proteção de doença, perigo ou perseguição. Mas também fala ao resgate espiritual através da graça salvadora de Deus que nos liberta do pecado e separação eterna. A libertação de Deus é completa, cobrindo todas as ameaças que enfrentamos,
sejam vistas ou não vistas, de curto prazo ou longo prazo. O versículo termina com "e o glorificarei". Isso mostra o favor de Deus para com aqueles que o amam e confiam nele. Glorificar alguém significa elevá-lo, mostrar respeito e dar-lhe dignidade. Aqui, Deus promete não apenas nos resgatar, mas também nos elevar e honrar por nossa fidelidade. Esta honra pode aparecer de várias formas: restauração após provações, bênçãos ou recompensas espirituais. É também uma promessa para a eternidade, onde Deus honrará seu povo por sua fé e perseverança, recompensando-os por confiar nele. Esta frase mostra o cuidado profundo de Deus por seu povo. Não se trata apenas de nos livrar do problema. Ele também nos honra, mostrando que somos valiosos para ele e que nossa fé é importante. O versículo 15 inclui 4 promessas-chave de Deus. Ele nos responderá quando clamarmos, estará conosco na angústia, nos livrará e nos glorificará por nossa fé. Essas promessas enfatizam a atenção de Deus, seu desejo de estar conosco em tempos difíceis e seu compromisso de não apenas resgatar, mas também elevar-nos como seus filhos amados. Este versículo nos encoraja a clamar a Deus com confiança, sabendo que Ele está ouvindo, presente e pronto para agir em nosso favor. Versículo 16: Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Este versículo final do Salmo 91 termina com 2 promessas poderosas: vida longa e salvação. É uma conclusão apropriada, resumindo as bênçãos finais que vêm de viver em confiança e amor por Deus. Aqui, Deus fala diretamente, oferecendo não apenas proteção do perigo, mas também as recompensas de uma vida longa e plena e o dom da salvação. A primeira parte, fartá-lo-ei com longura de dias, promete tanto longevidade quanto realização. Nos tempos bíblicos, viver uma vida longa era visto como um sinal do favor e bênção de Deus. Não se tratava apenas de viver por muitos anos. Tratava-se de viver uma vida cheia de paz, propósito e contentamento. A palavra fartar deixa claro que isso não é apenas sobre quanto tempo você vive, mas sobre a qualidade dessa vida. É uma vida rica e profundamente satisfatória, cheia da proteção e provisão de Deus. Esta promessa pode ser entendida tanto em termos físicos quanto espirituais. Fisicamente, fala a proteção de Deus ao longo de nossas vidas, permitindo-nos viver plenamente e desfrutar de suas bênçãos. Espiritualmente, aponta para a vida eterna que Deus promete àqueles que confiam nele. Mesmo que a vida terrena tenha limites, os crentes são prometidos vida eterna com Deus, uma vida que é satisfatória além de qualquer coisa que possamos imaginar aqui na terra. Então, não se trata apenas de viver mais tempo, mas de viver bem, com a plenitude da paz e favor de Deus. A segunda parte, e lhe mostrarei a minha salvação, aponta para a recompensa final, a salvação de Deus. Esta é a maior dádiva que Deus oferece, cobrindo tanto a libertação imediata de perigos físicos quanto a salvação eterna de nossas almas. Ao longo do Salmo 91, Deus promete proteção e cuidado para aqueles que confiam nele, e aqui ele une tudo com a garantia da salvação. Na Bíblia, salvação significa mais do que apenas segurança. Trata-se do resgate completo e eterno da alma de uma pessoa. É a promessa de ser salvo do pecado, morte e separação de Deus. Para os crentes, esta salvação é cumprida através de Jesus Cristo, que oferece vida eterna. No Salmo 91, este versículo nos assegura que a proteção de Deus vai além desta vida e se estende à eternidade. Aqueles que confiam nele experimentarão sua salvação tanto agora quanto para sempre. A promessa de mostrar sua salvação destaca que a salvação não é apenas uma ideia distante ou abstrata. É algo real e pessoal. Deus ativamente revela sua salvação para nós, permitindo-nos viver na garantia de seu cuidado eterno. Esta é a expressão final de seu amor. Não apenas nos manter seguros nesta vida, mas também nos oferecer vida eterna com ele. O versículo 16 encapsula as recompensas finais para aqueles que confiam em Deus. Uma vida plena e a promessa final da salvação. Ele une todas as promessas do Salmo 91, lembrando-nos de que o cuidado de Deus por nós não é apenas para agora, mas para sempre, enquanto ele promete nos satisfazer com sua presença e nos mostrar sua salvação. Pai Celestial,
chegamos diante de Ti com corações transbordando de gratidão por Teu amor infalível e proteção constante. Tu és nosso refúgio, nossa torre forte e nossa força em cada estação. Obrigado pelas promessas do Salmo 91, lembrando-nos de que quando colocamos nossa confiança em Ti, somos abrigados sob Tuas asas e protegidos do mal. Senhor, pedimos Tua orientação e proteção contínuas em nossas vidas. Mantém-nos seguros dos perigos que podemos ver e daqueles que não podemos. Que Tua presença nos encha de paz e segurança dia e noite. Ajuda-nos a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Tu és nosso protetor, livrando-nos de todo medo e mal. Aproxima-nos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a Te buscar em tudo o que fazemos, fazendo de Ti nossa habitação todos os dias. Fortalece nossos corações para confiar mais em Ti, para caminhar em Tua verdade e descansar na segurança de Tuas promessas. Lembra-nos de que, não importam as circunstâncias, Tu estás sempre conosco e nada está além do Teu poder. Erguemos nossas famílias, comunidades e nossos próprios corações a Ti, pedindo Tua proteção, provisão e bênção. Mostra-nos Tua salvação em cada área de nossas vidas e ajuda-nos a viver de uma maneira que Te honre e reflita Teu amor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se você foi abençoado pelas promessas do Salmo 91, eu o encorajo a aprofundar seu relacionamento com Deus. Faça dele sua habitação passando tempo em oração, lendo sua palavra e confiando em suas promessas todos os dias. Deixe que a verdade deste salmo se enraize em seu coração para que, não importa quais desafios ou perigos surjam em seu caminho, você possa caminhar com confiança sabendo que Deus está com você. Se você ainda não experimentou a plenitude da salvação de Deus, agora é o momento perfeito. Clame a Ele hoje. Ele está pronto para responder, livrar e mostrar-lhe sua salvação. Não espere. As promessas de proteção, libertação e vida eterna estão disponíveis para qualquer um que coloque sua confiança em Jesus Cristo. Dê esse passo de fé hoje e faça do Senhor seu refúgio e fortaleza. E finalmente, compartilhe a mensagem do Salmo 91 com outros. Vivemos em um mundo cheio de medo e incerteza, mas a palavra de Deus traz esperança, paz e segurança. Compartilhe este salmo poderoso com alguém que precisa dele e encoraje-os a encontrar sua segurança no Deus que nunca falha. Muito obrigado por assistir este vídeo sobre o Salmo 91. Espero que esta explicação verso por verso tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé na proteção e amor de Deus. Convido você a deixar um comentário compartilhando suas perspectivas pessoais sobre este salmo poderoso. Como estas promessas de proteção falam à sua vida? Que versículo mais tocou seu coração? Suas reflexões e experiências podem encorajar outros que estão assistindo. Se este conteúdo foi uma bênção para você, por favor, considere se inscrever no canal Histórias da Bíblia para mais estudos bíblicos profundos como este. Juntos, podemos explorar as riquezas da Palavra de Deus e descobrir como suas verdades eternas se aplicam às nossas vidas hoje. Que Deus o abençoe ricamente enquanto você caminha em suas promessas de proteção e amor.